Começa agora o Visto Fora e por isso mesmo, antes de mais nada, vou dar aqui os bons dias mais uma vez ao André Rodrigues. Olá. Porque és tu, André, que vais moderar esta conversa com os nossos comentadores Olivia Bonamici, Begonha e Nigas. E juntos vamos comentar, quer dizer, eu não vou, mas vocês sim vão comentar aqui a atualidade. Sim, sim. Bom dia a todos. Bom dia a todos. E bom, já devem ter percebido que este Visto de Fora hoje começa, eu diria, de uma forma pouco habitual, ou menos habitual. Nós normalmente estamos acostumados à presença em estúdio do Olivier e à Begonha remotamente a partir de Vigo. Hoje é ao contrário, porque o Olivier enfrentou o caos da ponte 25 de Abril, foi surpreendido pelo trânsito de Lisboa. Mas se a tecnologia resolve esta ausência, não se pode dizer o mesmo para os muitos milhares de portugueses que enfrentam corajosamente o trânsito das grandes cidades e muitas vezes chegam atrasados ao trabalho. Olivier, agora tu já sabes o que é não ser um privilegiado. Exatamente. E está na pele da Begonha. Ai, Olivier, não queres estar comigo, não queres coincidir. Agora, o que é bom é que as pessoas... Eu diria que a única vantagem de haver trânsito é que há mais audiência para a rádio. Porque sabemos que as pessoas ouvem muito a rádio no carro. É verdade. Mas para mim é terrível porque eu costumo chegar, por norma, no trabalho, tipo uma loucura, tipo uma coisa quase doentia, 1h30, 2 horas antes. Às vezes 2 horas antes de um programa. És como o Cristiano Ronaldo, chega aos treinos muito antes e é o último a sair. Eu não sou o último a sair, mas por norma sou o primeiro a chegar, sim. E então, quando isto está como acontece, isto ataca como os nervos, claramente, mas já estou mais calmo. Mas estamos cá, e uma coisa, já que falamos dos ouvintes, eu quero também agradecer a todos os nossos ouvintes, porque o que viaxo muito pelo país, sabem que estou de um lado para outro, cada vez máis as persoas recoñecen a miña voz. Portanto, iso indica que há moitas persoas e cada vez máis que nos ouven e que recoñecen alguén pela voz, non pela imaxe, porque é moito fácil recoñecer alguén pela imaxe. Mas, olha, Olivier, tu imas eu, somos bastante conhecidos em Portugal, mas sabes uma coisa que também não há muito mérito ter em conta o teu sotaque e o meu, também não é difícil. Ela vai num restaurante e diz, esta comida era maravilhosa, como é óbvio, reconhece a Begonha, não é? Não fosse o som a nossa imagem, e esta é definitivamente a vossa imagem de marca. Bom, está então lançado este Visto de Fora. Teresa, vamos agora à primeira página deste programa, os temas europeus. Vamos sim, o Visto Fora é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E é inevitável falarmos nos temas europeus sobre a morte de Alexei Navalny, com, mais recentemente, as autoridades russas que estão a pressionar a família do opositor de Putin a não fazer uma cerimónia pública. É uma demonstração, mais uma, de força repressiva do Kremlin, que na última semana teve centenas de pessoas que prestaram uma última homenagem a Navalny. Pergunto-vos, e começo por ti, Olivier, se isto também não revelará, de certa forma, uma fragilidade de Putin, que não quer correr aqui riscos de haver uma grande cerimónia de homenagem a Navalny e poder ver aqui a insatisfação crescer em ano de eleições. Bom, talvez fragilidade, mas eu diria, antes de tudo, brutalidade e cinismo de um regime. Eu diria mais uma prova, um pouco mais do que se fazia nos tempos de Lenin e de Stalin, no prolongamento de Lenin e Stalin, Vladimir Putin, neste aspecto. E também eu diria que é uma forma de dizer aos russos e a todos os que estão contra o regime, é isso que vocês vos esperam. Se vocês estiverem contra mim, vocês arriscam-se a acabar como Navalny. Portanto, isto vai durar poderá durar para sempre. A história... Temos exemplos na história, quer dizer, nem sempre este tipo de repressão tem efeito duradouro e resulta. Sim, exatamente, mas por enquanto exatamente esta é a imagem de marca do regime de Putin. E queria também destacar um ponto, que é a coragem deste homem, que é algo de inacreditável. Como é que é possível que este homem regressou a Moscou sabendo os riscos que ele estava a correr e de facto ele vai ficar na história, Navalny vai ficar na história, talvez mais até eu diria daqui a alguns anos, porque estes regimes não são eternos, graças a Deus. Begonha, isto pode ter estes acontecimentos, a morte de Navalny e todos os acontecimentos que se seguiram, em que medida é que isto pode ter consequências para Putin, para o regime russo? Pois non sei, porque quantas persoas morreran
cuántas persoas supostamente morreran de causas naturais, cuántos xornalistas disidentes, mas moitos xornalistas morreran xa e que estaban e eran contra o regime de Putin, moitos xa, e non aconteceu nada. É moito perigoso e que depois unha mãe, unha muller, unha familia non posa velar e non posa enterrar o corpo do ser querido que faleceu e nestas condições é moito grave. Penso que a comunidade internacional deberíamos facer moita máis forza nisto. Por desgraza, parece que nos estamos a acomodar, estamos a habituar a este tipo de asesinatos ou supostas mortes naturais de disidentes do regime de Putin e nada acontece, nada acontece. Ou seja, não, o regime russo já veio dizer que foram causas naturais e, Sim, e a é investigação ainda corre. A investigação ainda corre. Poderemos ser levados a pensar que a conclusão muito provavelmente será essa, mas que não podemos confiar no que diz Moscou. Não podemos confiar, porque sobretudo Navalny sabemos que xa tentaran asesinar o Navalny con anterioridade. Portanto, non é a primeira vez que a súa vida estaba en perigo, non é? E ele continuaba a defender a liberdade, a estar en contra do regime. Non tiñan conseguido que ele calara, e é curioso que acontece tamén neste momento, non é? Neste preciso momento, onde máis do que nunca o Putin está a tentar gañar terreno na Ucrania e reforzar tamén o seu poderío e a súa imaxe de potência, no caso da Rússia internacional. Olhando naturalmente aqui para o conflito na Ucrânia, que amanhã celebra, não há nada a celebrar, mas assinalam-se os 2 anos do início da guerra na Ucrânia. O apoio à Ucrânia que continua elevado, a ser elevado em toda a União Europeia, mas há uma nova sondagem que sugere aos políticos que devam concentrar-se na definição daquele conceito da chamada paz aceitável perante os resultados, em que apenas 10% dos europeus acredita que a Ucrânia pode derrotar a Rússia. Olivier, este resultado, esta sondagem, pode aqui abrir a porta nas opiniões públicas europeias para aceitar que a Rússia fique de uma vez por todas com as partes anexadas da Ucrânia em troca da paz? Ou seja, podendo haver aqui algum cansaço da opinião pública europeia em relação à guerra, corremos esse risco? Sim, corremos o risco. Vai depender se a Ucrânia beneficia de uma ajuda para sair deste impasse. Porque esta questão está numa fase complicada neste momento para a Ucrânia nesta guerra. A chamada contraofensiva, afinal, nunca aconteceu a grande escala, faz com que os europeus pensam que vai ser complicado a Ucrânia ganhar a guerra. E para os dirigentes, eles estão perante um dilema, os dirigentes europeus ocidentais, que é, eles dizem, por um lado, a Rússia não deve ganhar a guerra, mas a opinião pública responde a isso, a Ucrânia não vai poder ganhar a guerra. Portanto, é este dilema dos dirigentes europeus, e não é fácil convencer a opinião pública quando esta opinião pública considera que a guerra não está perdida, mas quase. Quer dizer, há aqui um impasse, continuamos aqui num impasse. Exato. E depois não podemos aqui também descontar o facto de termos eleições norte-americanas em novembro e que isso pode também ser um ponto determinante naquilo que se vai vivendo também na Europa. Sim, sem dúvida, non sei se. Mas aquí eu quería acrescentar unha coisa. Eu estive a ouvir e parece moito interesante a análise que fez há uns días un diplomata español moito coñecido, Ted Callar, que foi embaixador en varios países importantísimos do mundo, non é? Un deles Estados Unidos, e ele coñece moito ben as relacións entre a Rusia e os Estados Unidos, e fiquei preocupada con algunha das coisas que dis, e é que quase ele está convencido, como moitos embaixadores, moitos diplomatas, moitas persoas a un máis alto nivel internacional, que a Ucrania non vai gañar esta guerra, que xa será unha victoria para nós, para os países occidentais da Europa e da Alianza Atlántica, xa será unha victoria se realmente se conseguir que a Rusia non gañe máis terreno, porque até o momento
a Rusia gañou ou anexionou o 16% aproximadamente do territorio da Ucrania. Entón, o que se dá por feito que a Rusia non vai ceder nisto, ok? O que perguntabas a un momentiño, André. Por tanto, é moito triste que 2 anos depois a Ucrania resistiu, mas tamén falamos moitas veces cá da axuda internacional, non é? A Unión Europea acaba de aprobar, xa foi oficializado, ese pacote importantísimo de axuda a Ucrania. Mas tamén os nosos países e a NATO tamén teñen medo, e desde o primeiro momento tiveran medo de que a Rusia pudera utilizar a bomba atómica ou algún tipo de bomba numa guerra nuclear, non é? Por tanto, esa axuda ten de ser moito equilibrada, mas, entretanto, pasan 2 anos, e como está a situación? Como están os ucranianos? Parece que nos estamos a habituar a esta situación, e a situación é dramática. Eu estou a adorar e acho que nos faz pensar moito as crónicas fantásticas que está a enviar desde a Ucrania a Cándida Pinto, a xornalista Cándida Pinto a través da RTP, que mostran cual é a situación real das persoas, non é? As persoas na Ucrania xa non saben o que facer, moitas xa fuxiran, as que ficaran están desesperadas, e nós, o resto dos países europeos, estamos a enviar axuda para que a Ucrania posa pagar os salarios dos profesores, os salarios do Estado. Entón é unha situación moito difícil para a Europa. Debemos ter presente sempre isto, temos o conflito entre nós, e como perguntabas a un momentiño, André, agora todo apunta a que Donald Trump pode nesta corrida Casa Branca, é unha hipótese, mas que ele vai ser un dos 2 candidatos a Casa Branca, non é? O candidato do Partido Republicano, e, enfim, pode haver ainda máis perigo, não é? Nesta situação. Deixem-me perguntar se neste quadro, com toda esta soma de fatores, existe aqui uma resposta também firme da União Europeia, que enfrenta também, e até nesse quadro de que falavas agora também, Begonha, um desafio quase de sobrevivência, a necessitar aqui de se reforçar do ponto de vista da sua defesa, com Ursula von der Leyen, e ficamos a saber, que sinaliza a sua vontade de ser candidata a um segundo mandato à frente da Comissão Europeia. Temos aqui falado ao longo destes programas do papel de von der Leyen na condução da Comissão Europeia. Olivier, vou até ti, pergunto-te se von der Leyen é a figura certa, a pessoa certa para os grandes desafios europeus deste ano. Temos eleições europeias, temos eleições nos Estados Unidos e temos este quadro de guerra contínua às portas do espaço europeu. Eu acho que o balanço de Ursula von der Leyen eu considero que não é extraordinário, mas também não é ultra negativo. E a questão aqui é que é uma questão de concorrência. E será que a Europa, neste momento, não precisa de estabilidade? Eu acho que precisa mesmo. Sobretudo perante o que está acontecendo no mundo. E ela vai fazer o seu segundo mandato. Ela diz que quer colocar a segurança da União Europeia como prioridade, e ela faz muito bem. Recuperar alguma soberania a nível europeu, a nível da defesa, e eu acho que por causa disto, e também porque ela faz parte da família dela, é o Partido Popular Europeu, que eu acho que vai ganhar as eleições em junho, eu acho que ela tem tudo, por estas razões todas das quais falei agora, para continuar no seu lugar. Begonha. Sí, e depois debemos lembrarnos como analistas da actualidade europea, internacional e portuguesa, debemos lembrar que a Ursula von der Leyen teve 2 momentos moito difíceis, porque o momento da pandemia foi dificilísimo, foi un desafío, foi algo totalmente imprevisto, non é? E a Europa teve de comenzar a andar ante algo descoñecido, non é? E poder rapidamente tentar procurar algún tipo de axuda, non é? Para os cidadanos europeos. E depois temos o tema da guerra de Ucrania, non é? Nos últimos anos non tiñamos tido un conflito desde a Segunda Guerra Mundial tan potente e tan perto de nós, non é? Na fronteira da Unión Europea. E depois o desafío da incorporación tamén da Ucrania á Unión Europea. E sin dúbida, eu acho que concordo nisto con Olivier,
a Ursula von der Leyen digamos, non teve un papel excelente, non poderíamos dar como profesores un excelente, non é? Mas sí que poderíamos dar unha prestación, se calhar un bon, por exemplo, a prestação possível numa situação muito incerta e muito difícil. Sendo que o grande desafio europeu continua a ser o fim da guerra na Ucrânia e a entrada do país na União Europeia. Deixem-me só aqui, antes de partirmos para os temas nacionais, muito rapidamente passar aqui pelos protestos dos agricultores polacos contra a invasão, aqui entre aspas, dos produtos ucranianos. São preocupações que crescem entre os produtores europeus, dando aqui também voz aos protestos que se generalizaram. Não podemos, Olivier, não podemos ver nisto uma quebra de solidariedade, são os próprios produtores a quererem se proteger de regras que muitas vezes não existem, de uma certa desregulação também. Sim, é por isso que a Europa tem que colocar mais mecanismos para proteger os agricultores europeus, porque, de facto, a partir do momento em que os produtos ucranianos não respondem às regras, entre aspas, europeias, é mais barato, portanto um frango é mais barato e claro que é uma concorrência desleal. Mas a grande questão também que eu diria que ultrapassa isto, é uma análise completamente divergente da Begonha, porque eu considero que existe dentro da própria União Europeia concorrências desleais, que é para mim o fundo da questão. Quando um francês ganha, sei lá, uma vez e meio mais do que um espanhol, que um polaco ganha 2 vezes mais que um ucraniano, um polaco ganha 2 vezes mais, o ordenado como ucraniano. E mesmo que a Ucrânia entre na União Europeia, mesmo que responda às regras da União Europeia, mas o polaco vai continuar a ganhar 2 vezes mais que o ucraniano e por isso o produto da Ucrânia será mais barato. Portanto, nós não podemos condenar um povo porque ganha menos, como é óbvio, mas tem que haver mecanismo de compensação, porque senão, neste caso, daqui a pouco, se a Ucrânia entrar na União Europeia, vamos ter na mesma os francos ucranianos, porque são mais baratos e vai prejudicar os outros povos europeus. Portanto, sim, há os produtos ucranianos, porque a Ucrânia precisa de ajuda, mas também com mecanismo de proteção para os outros. Mas com todo, Olivier, eu penso que o problema é muito mais profundo que tudo isto. É um problema, por exemplo, a Europa, a legislação em matéria, sobretudo, da proteção dos produtos, não é? Da União Europeia e de tentar todo o máis natural posible, todo o máis ecolóxico, exixiu demasiado aos agricultores, falo de todos os países, e o problema ven de fora, insisto, o problema sobre todo ven de fora, porque os produtos que veñen desde fora, desde cualquier país de fora, se sea da Europa, se sea da África, se sea da Asia, se sea da América, da Unión Europea, cualquier produto agrícola, non sabemos, porque xa se fixeran varias reportaxes sobre isto en diferentes canais internacionais, non sabemos exactamente, non há un control exhaustivo do tipo de produtos para conservar e para que un tomate, un alface posa chegar co mellor aspecto, por exemplo, a Unión Europea. Non sabemos que tipo de produtos e como é que se desenrolou ou como se desenvolveu todo o proceso nesses países da produção e demais. Então, esse para mim é o principal, toda a cadeia. Por isso, esse para mim é o principal problema, que tentar aligerar, tentar suavizar a legislación na Europa e, sobre todo, estar máis unidos do que nunca neste tema. E tamén gostaba cá, xa que este programa, as 10:35 está en directo para todo Portugal, lembrar cá neste momento a desgracia que nós vivemos en España ontem à tarde no incendio de Valencia. Temos de ser muito rápidos, Begonha. Mas mesmo vou ser muito rápida, mas imaginen que acontecese en Lisboa, dúas torres de design novas, carísimas, nun dos mellores bairros de Lisboa, que caíse esa torre con un incendio rapidísimo, casas que foran bastante caras, quasi 500 persoas ficaran dun momento para outro sin casa, morreram 4 pessoas e há 15 desaparecidos. E esse balanço ainda está em aberto, uma vez que há desaparecidos. Ainda está em aberto. Ainda está em aberto. E estamos de lembrar cá. Vamos ter de avançar neste Visto de Fora. Vamos, Teresa, agora aos assuntos nacionais. Vamos sim, eu relembro que o Visto de Fora é uma parceria Renascença Euronet, rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. E vai ser assim até 10 de março. Temos a atualidade política a marcar esta página nacional do Visto de Fora. No início da semana tivemos o debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Olivier, deixa-me perguntar como é que em França, se é que isto acontece, como é que se está a olhar para o confronto eleitoral em Portugal? Está a ter alguma expressão? Sim, está a ter alguma expressão, eu diria sobretudo por causa da subida da extrema-direita, da direita radical, do Chega, neste caso, porque está a ser analisada. A França tem uma extrema-direita fortíssima, às portas do poder, diria, hoje em dia quase, e o Portugal, de facto, a direita radical tem crescido imenso, e isto é fundo de muita análise, não é? Porque não deixa de ser super interessante do ponto de vista político. E depois a tal ideia, lá está, porque pode haver uma viragem à direita de Portugal, e é interessante porque os países francófonos olhavam para Portugal, sobretudo a esquerda francesa, belga, suíça, olhava para Portugal como uma espécie de modelo, ou seja, de exemplo de como é que os socialistas ainda estão no poder, enquanto lá em França e outros países, os socialistas, sobretudo em França, já estão a perder quase tudo. Dirias que a França está num certo sentido a ver-se ao espelho? Peço desculpa? Dirias que, num certo sentido, a França pode estar aqui a ver-se ao espelho com esta questão da extrema-direita, uma vez que a extrema-direita tem bastante expressão em França. Sim, mas sobretudo a extrema-direita, porque o PS em Portugal, mesmo que perca as eleições, não vai ficar com 6 e 7%. São situações diferentes. Mas a questão, claro, que é olhar para Portugal como um país, nos últimos anos, sempre considerado à esquerda e que pode ter esta viragem, claramente, esta viragem é a direita, porque é isso que neste momento indicam as sondagens, que a direita pode ter a maioria dos votos no dia 10 de março. Begonha, calculo que, obviamente em Espanha, até por serem países vizinhos, as eleições de 10 de março estão a ter uma natural atenção. Como é que em Espanha se olha para o desempenho dos principais candidatos, sobretudo neste debate televisivo da passada segunda-feira? Teño de confesar unha coisa, se disca há 2 semanas que a pre-campaña nos estaba a acompañar prácticamente nada, porque nós estábamos envolvidos este domingo pasado nas eleições regionais galegas que estaban en xave nacional e foran moito importantes, non é, para España. Mas unha vez que pasaran as eleições galegas coa maioría do Partido Popular e xa ficou todo clarificado, sí que é verdade que esta semana sí que apareceran e foran publicadas nos medios españois varias reportaxes sobre, e a ter moito máis interese, a pre-campaña, xa dentro de nada a campaña electoral en Portugal. E unha das coisas que máis sorprende en Portugal, mas que depois foi todo iso desmentido pelo propio candidato, foi o que tiña dito o Pedro Nuno Santos inicialmente, non é? E o debate a dois entre o Pedro Nuno Santos e Montenegro. Exactamente, de viabilizar, porque iso en España sería impensável, non é? Neste momento, que o Partido Socialista viabilizase un goberno minoritario do Partido Popular para que a Vox, por exemplo, en España non entrase a formar parte do goberno. Mas como todo isto foi desmentido pelo propio Pedro Nuno, pois isto tamén está a ser acompañado. E sobre todo unha coisa que sorprende muitísimo en España, e así se está a destacar, por exemplo, as crónicas no El País e tamén enviadas pela SNCF, é a cuantidade de debates que existen en Portugal, a diferenza de España. E unha coisa que sorprende moito os españois é, por exemplo, das arruadas, non é? As arruadas, que é un fenómeno que aquí parece en Portugal que é moito normal, mas en España, por exemplo, claro, é unha tradición, e os nosos ouvintes teñen de saber que en España e en França é diferente, cada país ten as súas tradições, e, por exemplo, aquí o das arruadas é moito típico, mas sorprende fora, non é? E nós, por exemplo, en España somos moito máis de meetings, non é? Dentro de que son polideportivos con 5.000 persoas, 10.000, e aquí máis, unha vez que comencemos a campaña, vamos ver o goiteiro da carne asada e do bacalhau, non é? Sí, os xantares comicios, por exemplo. Iso é moito portugués e unha coisa que están a tentar tamén explicar algúns correspondentes españois, non é? En Portugal, para España. Entón, esta curiosidade que eu sei que os nosos ouvintes gostan de saber como é que se está a ver do outro lado da fronteira a pre-campaña e a campaña electoral en Portugal. E eu gostava de fazer aqui uma última pergunta ao Olivier sobre este dito pelo não dito do Pedro Nuno Santos, seria impensável em Espanha essa situação do Partido Socialista viabilizar um governo de direita, mas
vamos dizer, zigue-zaguear, a expressão é minha, que é usada, é muito utilizada pelos políticos nas críticas, quando fazem críticas uns aos outros, mas quer dizer, é inevitável nós notarmos aqui que houve uma primeira posição, depois uma segunda, um dito pelo não dito. Isto fragiliza a imagem de Pedro Nuno Santos, Olivia, do teu ponto de vista? Não, favorece. Ele fez para mim uma enorme jogada, que é dizer tático, que o PS, taticamente, ou seja, dizendo que o PS aprova um governo minoritário, podia aprovar um governo minoritário do PSD, é uma grande jogada, porque ele pede a reciprocidade. E eu acho que Montenegro, na minha opinião, esteve muito bem a não entrar, na minha opinião, na jogada pelo Santos. Porque assim, Montenegro se aprova, diz ok, eu também apoio o governo minoritário do PS, o que é que acontece? Nas sondagens, neste momento, o PS e a AD não sabemos quem é que pode ganhar lá. Neste momento, a sondagem que diz que é a AD, outros dizem o PS, e o PS, sabendo que não vai ter a partir da maioria de esquerda, qual é a única hipótese, ou quase a única hipótese de governar para o PS? A única hipótese para o PS governar é ficar no primeiro lugar e depois de ter o apoio da AD. É quase a única hipótese. Enquanto o Montenegro, ele tem várias hipóteses. E eu acho que ele teve a inteligência, na minha opinião, Luís Montenegro, de não entrar nesta jogada tática que foi inteligente por parte de Pedro Santos, mas Luís Montenegro esteve muito bem, na minha opinião, a não responder agora a esta jogada tática. Depois, se não se importam, eu vivi este debate e pude ver em direto, estava em Portugal, o debate de Montenegro e Pedro Nuno Santos, e fiquei surpreendida porque depois, neste país que todas as pessoas são tão educadas, non é? Que gostasen de ver a este Pedro Nuno Santos, non é? Eu que pude entrevistar o Pedro Nuno Santos há uns anos, realmente Pedro Nuno Santos nas distancias curtas é unha persoa encantadora, unha persoa que explica moito ben as coisas, mas eu non gostei de ver esta imaxe, parece que era a reencarnación de Sócrates, e o digo a serio, non gostei de ver este Pedro Nuno Santos que non era capaz de expor unhas ideas e o único que estaba era a broncar. Eu non gosto de ver iso na televisão. Não será esse um problema de todas as nossas campanhas em que muitas vezes temos pouco debate de ideias e temos muito ataque exatamente. Pessoal. Então, temos de pensar isto, porque moitos comentadores estaban aliñados con esta idea, Pedro Nuno Santos, vemos un Pedro Nuno Santos moito máis combativo, e prefiro persoas que debatan ideas educadas e, sobre todo, estabanse a interrumpir todo o tempo. É como se nós agora começámonos a interrumpir, a falar. Eu non gostei de ver este debate ainda assim. Bem que não, aqui o único que tem esse papel sou eu e espero não ser muito deselegante convosco. Bom, temos de avançar. Vamos aqui falar de um outro tema. Temos um duplo campeão do mundo da natação, o Diogo Ribeiro, depois dos 50 metros mariposa, os 100 metros mariposa, mas há mais exemplos neste país aparentemente tão inebriado pelo futebol, a seleção de rugby, João Almeida no ciclismo. Bom, temos aqui muitos exemplos de que Portugal provavelmente, e vou a ti, Olivier, começa a ser um país desportivo, já não apenas esse país do futebol, que ama futebol e tudo que é desporto é futebol. Parece que estamos a conseguir combater esse estigma. Eu gostava que sim, mas na realidade ainda não. E sobretudo, vamos comparar, por exemplo, com os dois países, França e Espanha, que são países que têm uma variedade de campeões a mais alto nível em muitas modalidades. A questão aqui é que Portugal está claramente a progredir. Não está ao nível até de outros países, mesmo os países nórdicos. Há países nórdicos que têm, porque temos que comparar com o número de habitantes, não? E há países nórdicos que têm habitantes de Portugal, mas que têm uma tradição desportiva que é uma loucura, uma diversidade que é uma loucura. Portugal ainda está longe disso ainda, mas está a progredir. Está a progredir, na minha opinião, por duas razões, que é a qualidade da formação que é em Portugal. Existem formadores de enorme qualidade, e viu-se no caso de Diogo Ribeiro, que ele treinou em Coimbra, depois está a trabalhar neste momento no centro de alto rendimento do Jamora. E outro ponto que é o Estado. Que é o Estado português, ao contrário do que as pessoas acham, tem investido dinheiro no desporto. Claro que há sempre a ideia de poder investir mais. Sim, é verdade, podia investir mais. Mas os países que têm uma tradição muito forte ao nível do desporto
são, por norma, países onde há uma preocupação pública de investir na formação, de investir no desporto. E Diogo Ribeiro é um caso disto. Diogo Ribeiro, portanto, está no governo do Jamor, que pertence, o Jamor é centro ao Estado, de certa forma. E, portanto, ele beneficia disto. Portanto, há em Portugal um bom trabalho que está a ser feito, mas ainda longe dos países que têm mais ou menos o mesmo número de habitantes. Começamos só agora a colher os frutos. Begonha, em Espanha o cenário é diferente. Sim, a Espanha é uma potência desportiva. Mas é uma potência, explicava muito bem Olivier, é um tema que controla e domina, e estou totalmente concordo com ele, não é? Porque Espanha, desde as Olimpiadas de Barcelona de 1992, desenvolveu uma política precisamente de formação, de defensa, de promoção, e investiu muito dinheiro no desporto, e os frutos estamos agora, desde há poucos anos, a recolher esses frutos. No caso de Portugal está a começar a entrar no bom caminho, mas ainda há muito por fazer. Mas estes resultados são a consequência de um certo investimento. Por isso é importantíssimo que o governo, seja qual for, não é? O próximo governo, continue a investir e a defender a todos os desportistas e as diferentes disciplinas, não só o futebol. Para que possamos ter mais Diogos Ribeiros e mais sucesso noutras modalidades que não o futebol. Teresa, proponho-te agora que avancemos para o nosso teste de conhecimento sobre os conceitos portugueses, o nosso famosíssimo índice de tocalidade. Proposta aceita, André Rodrigues. Portugal! Índice de tocalidade. Muito bem, senhoras e senhores, é sempre nesta altura que fazemos aqui uma pequena trivialidade sobre o nosso país, para a Begonha, para o Olivier e para muita gente também, porque mesmo que cá vivamos, há muitas coisas que não sabemos e ouvimos desde sempre e não sabemos a sua razão. Portanto, a pergunta de hoje, vocês se calhar sabem a resposta, mas eu não sei se sabem ou não, portanto, porque é que em Portugal e não só, também no Brasil, nós dizemos os dias da semana de forma diferente do resto de muitos países. Por exemplo, a Espanha diz-se miércoles e jueves. Sim. Em França... É uma grande pergunta. É uma grande pergunta. É uma GG6, já é uma enorme pergunta, mas a qual eu não tenho a resposta, mas é uma grande pergunta. Mas de facto é diferente. Porquê é que dizemos segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira? Terá a ver, imagino, com as feiras, não é? Terá a ver os mercados, as feiras tradicionais, nas diferentes vilas, quando que se faziam ou algo assim. Imagino que é por lógica, mas não sabia. É um bom palpite, Olivier? Não, eu acho que a explicação do Begonha faz sentido. Não sei se é isto. Não tem melhor explicação do que esta. Como é que diz os dias da semana em francês? Lundi, mardi, mercredi, é o mesmo sistema do que em espanhol e italiano. Então bem, vou dar aqui a resposta. Isto tem tudo, Begonha, estás certa. Tudo começou primeiro na astrologia. Cada dia da semana representava um astro do nosso sistema solar. O Sol era o domingo, a Lua era a segunda-feira, Marte, por isso martes, não é? Se diz em espanhol, é a terça-feira, Mercúrio quarta, Júpiter quinta, Vênus sexta e Saturno sábado. Depois, isto foi mudando, também por influência do cristianismo. O dia do Sol era o Solis Dias, substituído por Dominica, portanto ficou assim domingo, sábado para Sábatum. E depois o termo feira surgiu em português porque na semana da Páscoa todos os dias eram feriados. As férias, os mercados funcionavam ao ar livre, portanto eram feiras, como estavas aí muito bem a dizer, Begonha. Portanto, preservando o domingo, dia do Senhor, como primeiro dia da semana, a Igreja instituiu a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta-feira, e assim ficou. Oh, boa! Ficámos aqui nem eu sabia. Pois, eu também não sabia, mas é a internet que nos deu. Portugal! Índice problemas e questões de tocalidade que a tecnologia nos ajuda a resolver. Exatamente. E agora, vamos saber como correu a semana dos nossos comentadores. Vamos ao positivo e negativo da semana de cada um. Begonha, começamos com o teu negativo. O negativo, teño de falar, como xa falei antes aquí, no é do trágico incendio de Valencia, porque é incrível, isto podería acontecer en Portugal e temos de controlar, iso tamén é unha coisa que a Europa ten de controlar, a legislación dos materiais. Qual é que foi a causa?
porque a causa non se sabe. Era un apartamento, 238 apartamentos, era un apartamento que estaba vacío, non había ninguén. A sorte é que foi ás 5 da tarde, que as persoas, isto é un bairro moito bon residencial de Valencia, novo, e as persoas non tiñan chegado a casa aínda do traballo. Entón, iso foi a sorte, non é? Mas as causas non se saben. O incrível é que se propagou moito rapidamente, e isto ten a ver con o polinerato, un material que se propaga moito rapidamente, e como era unha casa de design, non é? Todo comenzou a arder, e aínda non se conseguirán tirar os corpos de dentro, e aínda non se sabe o número de mortos. Entón, isto nos faz pensar a protexao dos nosos predios. Nos investimos moitísimo diñeiro, parte das nosas poupanzas, do noso ordenado, unha parte importantísima na compra de casas, e ás veces estamos a comprar, pensamos un produto moito bon, un produto ótimo, e non sabemos o que estamos, nada, non percebemos nada, non é? E entón débese controlar moito ben os materiais, e sobre todo como é a vida, non é? Porque realmente isto pode acontecer en cualquier lado, e como tú sabes, había un exemplo que eu fiquei arrepiada, porque un señor saiu a facer desporto, como cualquier de nós, a correr, e voltou a casa, saiu só con as chaves e o telemóvel, e chegou a casa, encontrou o incendio, e ficou sin nada, dun momento para outro. Bem, mas o que eu pensava logo é que sorte que eu saí de casa, não é? Sí, não é? Claro, mas que tanto moito mal para os que morreran, ficaron feridos de gravidade, mas familias enteiras, estamos a falar de quase 500 persoas que ficaram sem nada. Muito bem. Olivier, o negativo da tua semana. Rápido, porque Begonha, não vou conseguir desenvolver o meu negativo, é pena. Mas rapidamente. Não, mas vais, mas temos tempo. Não, quero ter mais tempo no positivo. Portanto, para mim, um dos temas ausentes das eleições, que é a fiscalização. Muitas vezes falo de corrupção a grande escala, que claro que é um problema grave, gravíssimo, mas eu vejo no meu bairro, para mim, há um café que eu conheço, não contrata os seus empregados. Há uma loja onde eu vou e o homem da loja está contente de roubar o Estado. É a tal teoria que há pessoas que pagam impostos pelos outros. E quase ninguém fala disto. Quase ninguém fala das pessoas que andam a fazer uma fraude ao Estado. Não consideram que o Estado, como rouba, eles roubam. Mas quem é o Estado? O Estado somos nós. E esta questão da fiscalização, para mim, é o grande tema da ausência das eleições. Muito bem. Vamos ao positivo da semana, Begonha? Pois hoxe vou falar de viño. De viño portugués, non vou falar só de gastronomía, como expliquei semana pasada. Mas vinho que é tinto, branco, verde? Viño da zona norte, fronteriza con a Galiza, no? Albariño, Melgaço, o bon viño maravilloso, verde, portugués, non é? Porque semana pasada, depois de facer o programa, la estive na adega de Soalleiro e vin un exemplo como tantos outros, é dizer, este país, como é que se desenvolve e por que se desenvolve? Porque há familias que apostan pela modernización de pequenas adegas, nun principio, no caso do Miño, apostaran no turismo, apostaran por cumprir todos os requisitos internacionais, por crecer e por exportar. Son exemplos de suceso que neste momento de campaña electoral debemos lembrar estes exemplos de suceso e tamén a importancia do viño portugués, porque tanto a França como a España somos países moito nacionalistas con o noso viño e tamén Portugal, non é? Mas temos de valorizar, e acho que Olivier o valorizamos, o bon viño que se faz en Portugal. E por que non? Neste caso eu vou falar da Eurorexea e vou falar do viño albariño, non é? E então, unha salva de palmas pelo bon que se está a facer na zona de Melgaço e Monção. Até temos mais uma pessoa aqui dentro a bater palmas. É verdade, temos um vinho muito bom. É uma das coisas que eu mais gosto quando viajo, é perceber que temos nas melhores prateleiras vinhos portugueses em todo o lado. Olivier, o teu positivo desta semana? O meu positivo desta semana tem a ver com o momento que eu vivi no carro a ouvir a Rádio Renascença esta semana, que foi na terça-feira, por volta das 3 da tarde, o que é que vocês vão ouvir agora tem a ver com um momento de solidão que às vezes nos acontece às pessoas da rádio, que é de duas uma. Nós que trabalhamos todos aqui na rádio, ou temos um problema com o nosso som, e é terrível, não é? Porque ninguém nos ouve, já nos aconteceu a todos, e também tem a ver com os computadores, por exemplo, as músicas que vocês ouvem na Renascença, não é alguém que põe um vinil, não é? Portanto, tudo isto é através de um computador. Só que às vezes os computadores têm falhas, e na terça-feira, após o Jornal das 15,
vocês vão ouvir um momento de solidão de Miriam Gonçalves. Até amanhã, Vitor. Até amanhã, Miriam. As notícias voltam às 4. Vem a Tina Turner. Não está a funcionar o meu computador, mas há de vir a Tina Turner a qualquer momento. Vitor, estás por aí? Não, já se foi embora. Porque os computadores desistem de funcionar assim tão facilmente. Vamos lá ver se ele já quer funcionar ou não. Não, ainda não funciona. Não quer funcionar o meu computador. Vamos aqui se consigo arranjar outra forma de conseguir pôr-lhe música até que ele decida ajudar, tendo em conta que está com dificuldade em funcionar. Vamos lá ver se o meu outro computador funciona. Ai, no seu trabalho também tem estes problemas. Sei lá, quando a impressora não funciona, acaba por ser mais fácil do que um computador de uma emissão de rádio. Espero que no seu trabalho esteja tudo a correr melhor do que no meu. Pois agora rimos, não é? Mas olha, é uma excelente profissional. É uma excelente profissional e eu digo-vos que é das piores situações estarmos aqui com o microfone aberto e o computador não funciona, não podemos lançar nada. Mas exatamente, mas uma salva de palmas para a nossa colega Miriam Gonçalves. E assim acabamos o Visto de Fora desta semana. Para a próxima semana estamos cá a esta hora. Portanto, um bom fim de semana para si que nos ouve e aos nossos comentadores e a ti, André, também. Bom fim de semana. Bom fim de semana, até à próxima sexta-feira.